Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as divisões, proteções e irrigações do sistema nervoso, principalmente do sistema nervoso central, mas um pouquinho de tudo, tá? Então, começando para a gente falar sobre as divisões, faz sentido a gente dividir o sistema nervoso para a gente poder ir estudando parte a parte. E aí tem várias formas da gente dividir o sistema nervoso. As 4 formas que a gente vai mencionar aqui são essas: a divisão embriológica, a divisão segmentar, a divisão funcional e a divisão anatômica. Obviamente, a divisão anatômica vai ser a mais importante para a gente na disciplina, mas é importante também a gente conhecer as outras 3 divisões, a gente vai mencionando o porquê. Tá? A primeira divisão é a divisão embriológica, baseada naquele desenvolvimento ontogenético ou desenvolvimento embriológico do sistema nervoso, em que a gente tem aquelas dilatações do tubo neural, né, aquelas dilatações craniais que vão dar origem a órgãos na idade adulta aqui correspondentes. Essa divisão é importante porque a gente, quando estuda, por exemplo, o cérebro, a gente não consegue, tanta estrutura, tanta coisa, que a gente não consegue estudar o cérebro todo numa aula, num capítulo. Então, a gente divide o cérebro em algumas aulas, alguns capítulos, e a gente faz isso baseado naquela divisão embriológica. Então, a gente vai ter, na verdade, 2 aulas sobre diencéfalo, sobre estruturas que tiveram origem naquela segunda divisão, naquela segunda dilatação das 5 dilatações craniais do tubo neural, e vai ter depois 3 aulas para falar de telencéfalo, que são as estruturas que têm origem naquela divisão mais cranial. Depois, alguns termos são interessantes, principalmente o mesencéfalo, né, uma divisão, a segunda das 3 primeiras, ou a terceira das 5 divisões craniais, que continua com esse nome até a idade adulta. Né? As outras perdem um pouquinho o sentido, o metaencéfalo vai virar 2 órgãos que a gente estuda separadamente, o mielencéfalo vira o bulbo e tudo mais. Então, essa seria a primeira divisão, baseada naquelas 3 dilatações, que depois viraram 5, depois viram os órgãos já desenvolvidos. A gente acaba utilizando principalmente essas 2 nomenclaturas aqui para separar o estudo do cérebro. A segundo tipo de divisão aqui é a divisão segmentar. A gente observa que tem 2 porções do sistema nervoso, uma divisão que obedece uma organização segmentar, eu já vou explicar o que é isso, e uma outra parte do sistema nervoso que não obedece essa organização segmentar. Então, a gente tem uma porção do sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso segmentar, que obedece essa organização, e uma que a gente chama de suprassegmentar. Suprassegmentar é aquela que fica acima, morfologicamente, fica acima da divisão segmentar, da porção segmentar, e ela não obedece essa organização. O que é essa organização segmentar? Tá? Ela corresponde aos órgãos da medula espinal e os nervos que se originam da medula espinal. A gente observa que nessa região toda aqui, na medula espinal e esses nervos, quer dizer, na verdade, do pescoço para baixo do nosso corpo, se a gente fizer cortes transversais, cortes horizontais, a gente pode estudar, comparar, né, um corte nessa região com um corte nessa região. São segmentos da medula espinal com nervos espinais que são muito parecidos e comparáveis. Tá? Por isso, a gente consegue dividir toda essa porção aqui em segmentos. Tá? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar sobre medula espinal e também quando a gente falar sobre nervos espinais. Tá? Essa porção toda aqui, que constitui o encéfalo e os nervos cranianos, a gente não consegue dividir em segmentos. Se eu fizer um corte nessa região aqui, por exemplo, eu não consigo comparar com um corte nessa região. São estruturas externa e internamente muito distintas, muito diferentes. Tá? Então, essa região suprassegmentar constitui o encéfalo, né, e os nervos cranianos, e essa é a região do sistema nervoso segmentar, constituída pela medula espinal e os nervos espinais. O terceiro tipo de divisão é a divisão que a gente chama de divisão funcional. Por que é funcional? Porque é principalmente baseada na fisiologia, na função das estruturas, e não na forma, ou na organização, ou na anatomia. Tá?
Como é que ela se dá? O sistema nervoso, então, seria dividido, ou é dividido por esse tipo de divisão, num sistema nervoso somático e num sistema nervoso visceral. O sistema nervoso somático é aquela porção do sistema nervoso que está relacionada com o que a gente chama de vida de relação, ou seja, está relacionado com tudo fora do nosso corpo. Então, quando eu falo, por exemplo, de visão, é um órgão do sentido que está observando estruturas, pessoas, objetos, coisas que estão fora do meu corpo, né? Então, a gente chama de vida de relação, faz parte, então, do sistema nervoso somático. Por outro lado, quando eu sinto uma cólica intestinal, eu estou percebendo uma informação, vem lá dos receptores e tal do meu intestino, que percebem uma informação de dentro do meu corpo, né, de dentro do meu organismo, das minhas vísceras. Então, esse receptor e as vias neurais que levam essa informação até o meu cérebro, para eu sentir essa dor intestinal, da cólica intestinal, fazem parte do sistema nervoso visceral. Tá? A gente vai ter uma aula específica para falar de sistema nervoso visceral e lá a gente destrincha ele com as subdivisões internas aqui do sistema nervoso visceral. Tá? Então, não vai ser a nossa principal forma de dividir, não vai ser a divisão funcional, embora a gente tenha uma aula específica dedicada a essa porção aqui do sistema nervoso. Por fim, o último tipo de divisão, e o mais importante, o mais utilizado, e o que a gente mais se baseia na nossa disciplina, é a divisão anatômica por motivos óbvios, né? Segundo essa divisão, o sistema nervoso é dividido numa porção central, a gente já conversou um pouquinho sobre o sistema nervoso central, o aparecimento dele quando a gente falou de filogênese, né? E o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é todo aquele que está protegido por aquele arcabouço ósseo. E aí a gente vai dividir o sistema nervoso central em medula espinal e encéfalo. O encéfalo a gente ainda subdivide em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro a gente ainda vai dividir em estruturas telencefálicas e diencefálicas. O tronco encefálico a gente ainda vai dividir em mesencéfalo, ponte bulbo, mas a gente volta a falar dessas subdivisões quando a gente for falar de cada uma dessas estruturas. Tá? E o sistema nervoso periférico é toda aquela porção que é sistema nervoso, que é tecido nervoso, mas que não está protegido por aquele arcabouço ósseo da coluna vertebral e do crânio. Tá? Então, ele é constituído pelos nervos, a gente vai ter duas aulas de nervos, uma para falar de generalidades, nervos espinais, e outra para falar dos nervos cranianos, né? Aqueles que têm origem encefálica, e os espinais têm origem na medula espinal. Tá? Junto dessa aula, a gente fala também de gânglios e fala um pouquinho de terminações nervosas. Tá? Então, são esses três tipos de estrutura aqui que não estão naquela proteção óssea e que constituem, então, o sistema nervoso periférico. Beleza, o sistema nervoso central, como a gente já falou, tem uma proteção toda especial. A gente evoluiu para proteger a maior parte dos nossos neurônios, agrupá-los no sistema nervoso central e protegê-los muito bem. A gente sabe que os neurônios precisam ser protegidos porque são estruturas que se regeneram muito pouco e têm funções muito importantes para a nossa vida. Né? Então, quais são essas proteções? A primeira, né, mais depois da pele, camada adiposa, camada muscular, né, que protege também o sistema nervoso central, a gente tem proteções ósseas específicas para ele. Então, a mais óbvia para a gente é a abóbada craniana, ou a porção do crânio que fica situada mais dorsalmente e posteriormente, né? Mais superiormente e dorsalmente, né? Que a gente chama de neurocrânio. Então, essa porção do crânio aqui relacionada com o sistema nervoso central, com o encéfalo propriamente dito, é o que a gente chama de neurocrânio. Ele é constituído por vários ossos, são ossos chatos, né? Ossos mais ou menos planos, arredondados, que se encaixam perfeitamente no recém-nascido, na vida intrauterina, esse encaixe ainda está sendo formado, por isso a gente tem aquilo que a gente popularmente chama de moleira, mas no indivíduo adulto ele já é perfeitamente encaixado por um tipo de união óssea bastante estável, que confere grande proteção aqui ao interior. O que não é o encéfalo, a medula espinal, também está protegida por um arcabouço ósseo, aí que a gente tem um conjunto de vértebras, né, que esse conjunto
quando completo, forma a coluna vertebral. E essa coluna vertebral aqui tem cada vértebra tem um corpo vertebral bastante forte, um arco vertebral aqui também forte, né? Não tão forte quanto o corpo, mas também forte, e permite aqui a ocorrência de um forame vertebral, um orifício aqui, onde, quando alinhado essa coluna vertebral, forma então um canal vertebral que confere a proteção óssea para a medula espinal. De tal forma que tanto medula espinal quanto encéfalo estão muito bem protegidos dentro de uns estojos ósseos, né? Internamente, a esse estojo ósseo, a proteção não acaba aí, né? Então, internamente, a gente ainda tem camadas de tecido mole, né? de tecido que não é rígido, não é ósseo, né? Mas que também confere proteções ao sistema nervoso central. Essas camadas aí, essas folhas que envolvem todo o sistema nervoso central, a gente chama de meninges, tá? Meninges no plural, porque a gente tem 3 meninges. Tá? A meninge mais externa a gente chama de dura mater, é a mais espessa, né? Por isso eu chamo de dura mesmo. Né? E as 2 meninges mais internas é aracnoide mater ou aracnoide, aqui o I está com acento errado, tá? E a pia mater, que é a mais interna das 3 meninges. Tá? Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver os estratos aqui sendo retirados, pele, a face subcutânea, o primeiro extrato ósseo, o segundo extrato ósseo, esse osso da calvária aqui tem 2 folhetos, né? A meninge mais externa, que é a dura mater, aqui a aracnoide e aqui o tecido nervoso com a pia mater que fica colado ao tecido nervoso, não é visível então a olho nu. A mais externa delas, que é a dura mater, tem projeções, ela não só recobre externamente o encéfalo e a medula espinal, como também tem algumas projeções mais internas, lançam algumas folhas mais internas. As 2 principais a gente vai chamar de tenda foice do cérebro, essa aqui que passa bem no plano sagital mediano, separando os 2 hemisférios cerebrais. E a segunda mais importante aqui é a tenda do cerebelo, tá? Ou tentório cerebelar. Essa outra quase no sentido horizontal, separando o cerebelo, que é um órgão que fica um pouco mais abaixo, do cérebro, que fica nessa porção mais acima, dentro da cavidade craniana. Tá? Essas projeções da dura mater permitem ainda um espaço que a gente chama de seios venosos. Esses seios venosos aqui são importantes para a drenagem venosa do encéfalo e também drenagem do líquido. A gente vai falar disso mais na frente. Esse slide aqui é só para eu não me esquecer de mencionar que, apesar da gente estudar bastante as meninges recobrindo o encéfalo e mostrar isso em figuras, essas meninges também cobrem a medula espinal, também envolvem a medula espinal, ou seja, como a gente mencionou anteriormente, são proteções para todo o sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal. Tá? A segunda projeção, a segunda meninge é a aracnoide, ou aracnoide mater. Ela, nessa imagem, a gente vê a dura mater, mais externa, e aqui logo abaixo a aracnoide mater, que recebe esse nome porque tem uma parte como se fosse uma folha mesmo, e logo abaixo tem umas projeções, assim como se fosse uma teia de aranha, que a gente chama de trabéculas aracnoides. Tá? Essa é a característica principal da aracnoide, é essas trabéculas aracnoides se projetando mais internamente e formando um espaço aqui que a gente chama de espaço aracnoide, ou subaracnoide, né? Esse espaço aqui é bastante importante, a gente tem a presença do líquido encefalorraquidiano nesse espaço, e a gente tem também a presença de artérias que vão levar o sangue para o encéfalo, que vão irrigar o encéfalo. Essas artérias ficam localizadas nesse espaço subaracnoide. A terceira meninge, mais interna, é a pia mater. A pia mater é bem delgada, formada inclusive por células, pelos astrócitos, a gente já mencionou isso na aula passada, e ela é contínua com o tecido perivascular. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquelas artérias que estão no espaço subaracnoide, quando lançam ramos menores que penetram no tecido nervoso, aqui para levar o sangue, o oxigênio, para as porções mais profundas aqui do tecido nervoso,
A pia mater é a única meninge que segue essas artérias aqui, tá? Fazendo, inclusive, parte daquela barreira hematoencefálica. Tá? Então, a terceira camada é a pia mater, a mais fininha, não visível ao olho nu, né, microscópica, e colada, bem colada ao tecido nervoso. Tá? Então, a barreira hematoencefálica, a gente já mencionou um pouquinho. Se a gente for olhar no microscópio, aqui um pequeno capilar sanguíneo do tecido nervoso, a gente vai ver que ele é forrado internamente por células endoteliais, assim como qualquer capilar. A diferença é que a união entre essas células endoteliais é, vamos dizer assim, reforçada. Então, os poros que a gente tem na maioria dos capilares aqui são muito menores, tá? E externamente, a gente tem células aqui forrando ou abraçando esse capilar. Essas células, tem uma célula que a gente chama de pericito, né? Que é bastante característica, menos interessante aqui para a gente, e os astrócitos que a gente já mencionou, que são células da glia aqui que envolvem esse capilar sanguíneo, praticamente evitando o contato de neurônios com o material de maior calibre, de maior tamanho, no interior do lumen do vaso sanguíneo. Então, proteínas de grande peso molecular não conseguem passar nessas uniões, não conseguem passar por aqui, células não conseguem passar por essa barreira. Tá? Então, forma realmente, se a gente fizer um corte aqui e olhar no microscópio, a gente vai ver que alguns constituintes do sangue, como proteínas de grande peso molecular, estruturas maiores e células sanguíneas, não conseguem atravessar essa barreira. Somente material gasoso, como oxigênio, CO2, né, outros gases que circulam também na corrente sanguínea, pequenas proteínas, aminoácidos, glicose, essas moléculas todas conseguem atravessar essa barreira, são importantes, inclusive, que atravessem para nutrir o encéfalo. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre os espaços que são formados pelas meninges. Então, o primeiro espaço importante é um espaço virtual, na verdade, que fica localizado acima da dura mater. Então, entre o estojo ósseo e a dura mater, a gente tem um espaço que a gente chama de epidural, ou fora da dura, né? Ou peridural, são sinônimos. Tá? Então, epidural ou peridural é o mesmo espaço que é bastante utilizado para fazer anestesia epidural, anestesia peridural, por isso a gente menciona ele. Depois a gente tem aquele espaço subaracnoide, que fica logo abaixo da aracnoide, do folheto aracnoide, naquela região onde tem as trabéculas aracnoides, que é importante por diferentes motivos. O primeiro é que ali passa as artérias que estão transitando aqui para depois penetrar no tecido nervoso. O segundo, a gente já mencionou que ali tem um acúmulo de líquido encefalorraquidiano, naquele espaço está preenchido por líquor, né? E a gente tem, inclusive, duas regiões desse espaço subaracnoide, onde esse espaço subaracnoide é mais dilatado, é mais espesso, então a gente tem maior quantidade de líquor. Um deles fica logo abaixo do forame magno, na região mais superior do pescoço, e a outra fica na região lombar. Tá? Então a gente chama essas duas regiões de cisterna magna e cisterna lombar. E são importantes, inclusive, para a punção do líquor, quando a gente precisa coletar um pouco desse líquido para algum diagnóstico ou até para tratamento, a gente faz geralmente na cisterna magna ou na cisterna lombar. Muito bem, para fechar a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a irrigação do encéfalo. Tá? O encéfalo recebe sangue arterial em grande quantidade, a gente gasta muito ATP, muita energia para fazer as funções dos neurônios, para fazer a transmissão de potencial de ação, a liberação, a formação e liberação de neurotransmissores, além das outras funções celulares do tecido nervoso. Né? Então, grosseiramente falando, pensar cansa, pensar gasta energia, por isso dá fome quando a gente estuda e tal. Tá? Então, isso tudo, essa energia elevada na forma de glicose e oxigênio, né, para a gente poder fazer toda aquela geração de ATP. Isso é levado pelo sangue arterial. Então, a gente precisa de um bom circuito arterial levando uma boa quantidade de sangue para o encéfalo. Isso é levado através de 4 artérias principais, tá?
duas de um lado direito e duas do lado esquerdo. Tá? Então, a gente tem as artérias carótidas internas, são essas artérias aqui, ó. Elas estão vindo da artéria carótida comum, que é essa daqui, essa artéria carótida comum se divide mais ou menos na parte alta do pescoço, né, na altura da tireoide, ela se divide em uma artéria carótida interna, que vai para o encéfalo, e uma artéria carótida externa, que vai irrigar o viscerocrânio e a pele da calvária. Tá? Um pouco também do pescoço, enfim. Tá? Então, artéria carótidas internas, do lado direito e a outra do lado esquerdo, são duas artérias principais, e as artérias vertebrais são duas artérias que vão subir pelo pescoço do lado, bem do lado das vértebras cervicais, e entrar na cavidade craniana pelo forame magno, pelo forame que a gente tem na base do crânio, bastante grande, por onde sai a medula espinal, saem também alguns nervos, e entra por ali as artérias vertebrais, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Tá? Então, são 4 artérias que estão penetrando na cavidade craniana para trazer essa grande quantidade de sangue necessária. Essas 4 artérias aqui eu retirei o encéfalo e estou vendo uma visão inferior dele, então estou vendo ele de baixo para cima. Tá? Eu consigo perceber aqui, ó, a medula espinal que foi cortada, né? Consigo perceber as 2 artérias vertebrais aqui, que penetram pelo forame magno, pelo mesmo orifício por onde sai a medula espinal. Essas 2 artérias vertebrais se unem aqui e formam uma única artéria, que a gente chama de artéria basilar. Tá? Então, tem 2 artérias vertebrais se unindo, formando uma artéria basilar. Essa artéria basilar aqui logo se separa, ela vai dar origem à artéria cerebral posterior, artéria comunicante, que vai se comunicar com as artérias carótidas internas, uma de um lado aqui, a outra desse outro lado aqui. Estão cortadas aqui, porque quando entram no crânio, para a gente tirar o encéfalo, a gente precisa cortar elas. Tá? E aí, se a gente tirar o encéfalo para observar só as artérias, que é o que a gente vê nesse próximo slide, a gente vê como esse circuito aqui, essa união dessas artérias, forma algo parecido com um polígono. O primeiro anatomista que descreveu isso era um indivíduo chamado Willis, e aí ficou denominado isso aqui como um polígono de Willis. Mais tarde a gente mudou o nome para tirar o nome de pessoas, né, das estruturas anatômicas, e isso hoje é chamado de círculo arterial cerebral, ou círculo arterial do cérebro. Ele é formado aqui pela artéria basilar, que se divide em artéria cerebral posterior, que dá origem aqui a uma comunicante posterior, de um lado e de outro. Aqui a comunicante posterior, então, está se unindo com a carótida interna de um lado e de outro. A gente tem aqui uma artéria cerebral anterior, que é comunicada, a parte direita com a parte esquerda, por uma comunicante anterior. Tá? Então, esses nomes aqui não são tão importantes para a gente. O que é mais importante é a gente perceber como essas 4 artérias aqui, ó, a carótida interna de um lado e de outro, e a vertebral de um lado e de outro, acabam se unindo, de forma que o sangue que vem de uma dessas 4 artérias se une com as outras 3, seja elas qual for. Tá? Então, qualquer um desses ramos aqui menores, que esses sim estão levando sangue para cada região do tecido nervoso, elas podem estar trazendo sangue de qualquer uma dessas 4 artérias. Tá? Então, o sangue dessas 4 artérias principais se mistura nesse círculo arterial do cérebro e depois é levado para as diferentes regiões do encéfalo por essas artérias menores aqui. E cada uma recebe um nome que tem a ver com a região a ser irrigada. Então, a artéria cerebelar superior vai irrigar o cerebelo, uma parte do cerebelo. A artéria cerebral média vai irrigar uma parte do cérebro, por aí vai. Depois do polígono de Willis, ou do círculo arterial cerebral, a gente já tem, então, as artérias, principalmente as do cérebro, né, com nomes específicos. Elas são essas 3 principais aqui: artéria cerebral anterior, artéria cerebral média e artéria cerebral posterior. Cada uma delas vai irrigar uma região do cérebro, regiões grandes, né? A gente consegue perceber nessa imagem, por exemplo, a artéria cerebral anterior, irrigando toda essa porção aqui do cérebro. A artéria cerebral média está irrigando essa porção aqui, que vai lá para a região lateral, que a gente não está vendo nessa imagem.
a cerebral posterior, ó, irrigando toda essa parte inferior e essa parte posterior do cérebro. Então, são regiões grandes, mas que são irrigadas por uma artéria e só são irrigadas por essa artéria. Então, se eu pegar essa região aqui do cérebro, ela só é irrigada pela artéria cerebral anterior. Por que eu estou frisando isso? Porque se eu tiver uma interrupção do fluxo sanguíneo na artéria cerebral anterior, né, isso é bastante comum nos AVCs, AVEs, né, eu tenho uma lesão grave, porque não vai chegar sangue para uma região que só recebe sangue por essa artéria. Tá? E por isso a gente tem grande ocorrência desses AVCs e AVEs, e por isso eles são tão graves. Muito bem, era isso por hoje, pessoal. Obrigado e até a próxima.